Olá para vocês que estão nos assistindo, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui para estudarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical do quarto trimestre, né, já desse ano de 2020. A gente vai estar com uma lição muito boa que trata sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Então, a gente vai estar, ao longo desse trimestre, estudando o livro de Jó, né? E aí, no meio desse livro, a gente vai estar estudando todos os questionamentos que permeiam, né, a humanidade em todos os tempos, em temas como por que o justo sofre, qual o tipo de comportamento que nós devemos ter em meio à provação. E a gente vai estar estudando vários temas, né, referentes ao livro de Jó. Algumas das principais lições que a gente vai ter é quem era Jó, né? Jó, a realidade de Satanás. A gente vai ver alguns tipos de teologia. Será que são verdadeiras? Será que são boas? Será que não são? Né? As defesas de Jó e, finalmente, quando Deus se revela a Jó, né? Quando Deus realmente responde todos os questionamentos, todas as orações de Jó, tudo que ele falava, seus amigos falavam, né? Até a sua total restauração, a sua perfeita restauração. Então, acompanhe com a gente, fique conosco, né? A lição especificamente de hoje, a gente vai estar falando num contexto mais amplo, né, Tiago, sobre o livro de Jó, o seu contexto histórico, quem escreveu, quando foi. A gente vai estar fazendo isso ao longo dessa lição de hoje. Tiago, fazer alguma consideração inicial? Amém. A paz do Senhor a todos. Né? Uma lição muito rica, né, que a gente vai estar estudando ao longo desse trimestre. Então, a gente vai ter uma oportunidade, né, de ampliar o nosso entendimento sobre o livro de Jó e sobre várias questões da humanidade, né? A questão que mais marca aí o livro é por que o justo sofre, né? Então a gente vai aprofundar nesse tema, né? Ver que o sofrimento de Jó ele teve um propósito, né? Ele teve uma finalidade e que nós possamos aprender, porque nós estamos sujeitos, né, a passar por momentos difíceis. E nós precisamos entender, né, a forma que nós precisamos agir, né, a forma que nós precisamos nos posicionar diante dessas aflições. Amém? Exatamente, amém. Então, assim, sem mais delongas, né, vamos estar introduzindo aí a nossa lição, que diz assim: nesse trimestre estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante. Diferente na sua estrutura, no estilo e, sobretudo, no conteúdo, o livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. É, portanto, uma obra que alimenta nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido o sentido. Né? E aí é importante a gente lembrar, né, sobre a importância desse livro de Jó. Que não é só a vida de um ser humano, né, que está mostrando ali todo o seu contexto de sofrimento, de posicionamento, de por que as coisas aconteceram, mas a vida de cada um de nós, né, representa a vida de cada ser humano, porque, querendo ou não, a gente vai chegar o dia mal, a gente vai precisar passar, né, por determinadas situações, obviamente todas com o seu propósito definido, né, diante da vontade de Deus, que é justa, perfeita, agradável. E a gente vai estar realmente vendo que esse livro de Jó, ele fala um pouco sobre a vida de cada um de nós. Né? E, num primeiro momento, a gente vai estar falando quem escreveu o livro de Jó, né? O autor, quem foi que escreveu, quando foi, onde foi. Né? Você sabe falar um pouquinho para nós, Thiago? Quem foi o autor? Então, vamos falar do autor. Né? A lição traz o seguinte: o autor de Jó. Quem escreveu o livro de Jó é motivo de longos debates. As opiniões passam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras. Os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus sobre os autores bíblicos fazem uma colcha de retalhos. Afirmam ser ele a produção de vários autores em diferentes épocas. Entretanto, o cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, mas como uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida por um único autor. A própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro. Então, deixar muito claro que a gente não tem nenhuma base bíblica para afirmar qual que foi o autor de Jó. Né? E aí tem longos debates, né?
os principais acreditam que possa ter sido Moisés, né? Mas não existe essa certeza, né? Outros afirmam que foi Eliú, né? Que a gente vai ver que ele está inserido no contexto, né? Outros acreditam em Salomão, Isaías, mas a verdade é que a gente não tem como afirmar com certeza quem foi o autor. Mas a gente sabe, né? Lá em Timóteo 2,13, 2 Timóteo, né, capítulo 3, versículo 16, fala que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir e corrigir e para instruir em justiça. Então, na verdade, a gente não sabe quem foi que escreveu, mas a gente sabe que ela é inspirada pelo Espírito Santo, né? Ela é inspirada por Deus. Exatamente, né? Além de ser inspirada por Deus, quem foi o autor do livro de Jó, ou foi o próprio Jó, ou foi alguém que tinha um íntimo conhecimento, né, de toda a situação em detalhes, ou mesmo uma revelação divina sobre aquele fato que aconteceu na vida de Jó. Né, outra questão que entra aí com relação à autoria desse livro é que existem questionamentos sobre a realidade da vida de Jó, né? Será que Jó realmente existiu? Será que é só um exemplo, né? uma ilustração de como é a vida das pessoas? E nós vemos que não tem sua razão de ser esse tipo de levantamento, esse tipo de questionamento, porque Jó era real, né? Uma pessoa real, um contexto real. Inclusive, o livro de Jó ele já começa falando que Jó era originário da terra de Uz, né? Então, mostra realmente que ele tinha uma localidade específica e que tudo aquilo aconteceu na sua vida realmente, sendo ele uma pessoa real, né, Tiago? Sim. Eu mesmo já ouvi alguns pregadores falando que o livro de Jó seria uma parábola. Né? O comentarista ele vem trazendo que realmente Jó ele é uma figura realmente histórica, né? Ele realmente existiu e não é só uma parábola, né? A gente tem relatos, né, em outros livros, né, falando da pessoa de Jó, né? Então você pensa, se fosse realmente uma parábola, né, outros livros outros autores não teriam citado Jó como um exemplo a ser seguido, né? E outra coisa também, né, o detalhe, né, de estabelecer uma localização de onde era Jó, né, era da terra de Uz. Essas pessoas que afirmam, né, que o livro de Jó seria uma parábola, eles falam que nem essa terra de Uz existiu, mas a gente tem relatos também dessa terra, né, a gente vai falar mais a seguir. Então, a gente tem que combater, né, essa ideia de que o livro de Jó seria uma parábola, né? Não existe nenhuma base bíblica para fundamentar isso, né? Então, a Bíblia é a nossa base de verdade, né? Então, se ela fala que o personagem de Jó ele existiu, que aconteceu tudo isso na vida dele, é porque realmente aconteceu, né? E nós temos que acreditar no que está na Bíblia, não em achismos, né, de algumas pessoas. Determinadas conjecturas, né? Só para arrematar esse tópico, nós temos referências bíblicas, né, que falam sobre essa realidade mesmo do livro de Jó. Deus deu testemunho de Jó, né? Em Ezequiel 14, versículo 14, diz assim: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. E ainda no livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 11, né, que inclusive está aí na nossa leitura bíblica em classe, diz: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso, né? Então nós vemos que Jó ele foi até comparado, né? Foi citado aí no meio dos outros nomes importantes da Bíblia, homens usados por Deus, tal como Noé e Daniel, né? E houve essa comparação e Jó também está ali no meio. Assim como Noé existiu, assim como Daniel existiu, Jó também existiu, né? É motivo aí do seu livro, que não é uma alegoria, que não é uma ilustração, não é uma parábola, e sim que realmente ele existiu, né? Inclusive é citada a sua paciência aí no livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 11, né? Sobre a paciência de Jó e o fim que Deus lhe deu, né? Apesar de todo aquele momento de provação, o seu fim, né? Pela postura que ele teve diante da provação, de continuar ali na presença do Senhor firme, né? O fim dele foi benéfico e foi muito melhor do que toda a provação aí que ele passou, né, Tiago? Exatamente.
A gente já comentou aqui, mas só destacando, né, o que o comentarista fala, né? A pessoa histórica de Jó. A Bíblia mesmo atesta que Jó foi uma pessoa histórica. O profeta Ezequiel confirma que ele de fato foi uma pessoa real, correlacionando ao lado de Noé e Daniel, né? Está lá em Ezequiel 14, como a irmã Elane já leu. Tiago, por exemplo, atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, bem como sua autenticidade textual, quando destaca a perseverança de Jó, né? Então, a gente já até comentou, né? Então, são a base aí que a gente tem para afirmar que realmente Jó ele foi uma pessoa histórica, foi uma pessoa real. E essas pessoas que afirmam que trataria-se de uma parábola, eles não têm base bíblica para fundamentar essa tese, né? Exatamente, e até com relação à sua terra, né, de onde ele era originado, eu trouxe até um mapinha aqui para a gente mostrar, mais por questões de logística, não vai ser possível vocês visualizarem aí no mapa, mas algumas bíblias de estudo consta lá, né, a terra de Uz, que realmente também não é uma terra fictícia, é uma terra que existiu, de onde Jó era originário, né? Os comentaristas situam Uz ao sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até a Babilônia. Isso aí também, né, pode ser encontrado na nossa Bíblia, no capítulo 4, versículo 21, de Jeremias, e no capítulo 25, nos versículos 25 e 20 também, desse mesmo livro, que mostra, né, a localização exata aí da terra de Uz, de onde Jó era originário, que consta lá, logo no início do livro, né, no capítulo inicial. Só fazer uma correção. Na referência ele colocou Jeremias 4:21, na verdade é Lamentações 4:21, tá? Corrija aí. E Lamentações 4:21 fala o seguinte: regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. O cálice chegará também para ti, embebedar-te-ás e te cobrirás. Aqui você vê uma clara referência à terra de Edom e à terra de Uz, né? Que a terra de Uz, ela ficava localizada ali ao sul de Edom. Então você vê uma clara referência à terra de Uz, né? Como a gente estava falando sobre essa ideia, né, do livro de Jó ser uma parábola, eles também afirmam que a terra de Uz ela não existiu. Então a gente vê outros autores, né, que foi Jeremias, relatando essa terra de Uz. Lá em Jeremias também, capítulo 25, versículo 20, também vai falar da terra de Uz, né? Então a terra de Uz realmente existiu e foi lá que viveu o personagem que a gente vai estudar ao longo desse trimestre. Exatamente, em qual época que Jó viveu aí nessa terra, né, que também os estudiosos costumam procurar saber, né, e aí foi descoberto que pela linguagem do livro de Jó, pela forma como ele é escrito, e por algumas questões no próprio livro, em alguns versículos, né, mostram que Jó viveu num período patriarcal, né? Em alguns versículos lá do livro de Jó mesmo a gente consegue visualizar isso quando fala que Jó era sacerdote na sua própria casa. Então mostra que não existia ainda a época dos sacerdotes dos templos, né? O patriarca, né, aquele chefe da família, que era o sacerdote. E a gente vê que ele oferecia sacrifício pelos seus filhos, né? Era ele que tomava essa postura aí de frente, de manter a crença em Deus, de manter a espiritualidade aí de toda a sua família. E mostra também sobre as suas filhas, né, que eram herdeiras juntamente com os seus filhos, o que a gente vê que não é contemporânea aí com a época de Moisés, né, porque a lei hebraica não permitia isso, né? Então mostra que ele viveu antes dessa época, né, que ele viveu mesmo ali no período de Abraão, de Isaac e Jacó, que é denominado período patriarcal, né? Exatamente. A gente vê isso que o Jó ele agia como sacerdote, assim como Abraão, né? Porque eles viveram nessa época antes do sacerdócio, né? O sacerdócio ele só vai ser instituído aí depois que o povo ele sai do Egito, né? E outra questão também que a gente vê é que você não vê nenhuma referência, né, a fatos da história israelita ou da lei mosaica, né? Então a gente pode, os estudiosos acreditam
que a história de Jó passou-se antes dessa época, né? Então, provavelmente ali, por volta na era ali de Abraão, Isaac e Jacó. E também ele viveu 140 anos após os eventos, né, Danosos, que são ditados no livro. Então, ele deve ter vivido aí cerca de 200 anos. Exatamente. Algo que era comum na época dos patriarcas. Dos patriarcas, né? Então, conforme vai passando o tempo, nessa idade ela vai diminuindo. Vai diminuindo, exatamente. Então, são algumas características que fazem com que os estudiosos acreditem que seja essa época. Por que a gente está destacando isso? Porque no texto a gente não consegue afirmar isso, né? O texto ele não tem nenhuma data, não faz referência a nenhum reinado, a nada desse tipo. Então, não tem como afirmar com certeza. Mas, por causa desses detalhes, né, que grandes estudiosos estudaram, acredita-se, né, que foi nesse período patriarcal. Exatamente. Tanto em algumas situações, né, algumas palavras também que tem no livro, que traduzidas, né, do hebraico aí, por exemplo, a palavra quesitá, que consta no livro, é traduzida como uma peça de dinheiro. Está lá em Jó 42, versículo 11, e só aparece em 2 outras ocasiões na Bíblia, uma em Gênesis e outra em Josué. Né, Josué aí ele já é posterior, né, a esse período, porque ele já assume aí o povo de Israel quando Moisés falece. E aí a gente falando um pouco aí sobre sua autoria, né, a gente já falou sobre quando foi escrito, quem foi o autor, onde era a terra de Jó, esse contexto histórico. A gente vai adentrar agora no tópico 2, que fala sobre a estrutura literária do livro de Jó, né, a forma linguística que é utilizada pelo autor, né, a organização do texto do livro e essa abundância aí de figuras de linguagens. A gente vai dar uma passada básica mesmo, mas é importante a gente conhecer porque faz parte também de determinar aí, né, essa realidade do livro de Jó. Quando foi escrito é importante também a gente estar falando sobre isso, né? Até porque também, para a pessoa ler, né, inclusive eu aconselho os irmãos a estarem lendo, né, o livro de Jó, é interessante notar isso, né, que é um livro poético, né, e porque senão a pessoa pode se perder, mas por que está falando desse jeito? É porque ele é um livro poético, e também entender que é como se fosse um discurso, né? Você tem ali o prólogo, que é o início do texto, que vai contar, né, a história de Jó, né, e como aconteceu toda aquela situação caótica. E aí vem os amigos de Jó, e aí começam então discursos, né? Você vê primeiro ele dá uma justificativa e tenta encontrar algum motivo pelo qual Jó está passando por tudo aquilo, e logo após Jó dá a sua réplica. Aí vem Bildade e dá a sua opinião também, e Jó vem e dá a sua réplica também. E aí depois Zofar, que era o terceiro amigo, né? Então você vê que o texto ele vai segmentando dessa forma. Aí veio o quarto amigo, né? Eliú, que fala também, né? E logo depois Deus é quem vai falar com Jó, né? E faz vários questionamentos. Eu vou te perguntar e agora você me responde. Né? Então, o livro ele tem essa sequência, né? E é diferente de outros livros, né? Então, ao ler esse livro, a gente tem que ter essa noção para que a gente possa entender a forma que o autor ele vai escrevendo o texto, né? Que organiza aí, né, direitinho. Aí, a gente sabendo dessa estrutura, a gente consegue compreender melhor toda a história, né? Com certeza. Só ler o tópico aqui, prosa e poesia. Assim, a gente já explicou, né? Só para passar pelo tópico mesmo, diz assim: o leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que diante dele há uma obra de natureza poética. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que outros da Bíblia. Pelo contrário, né? O livro de Jó é um dos mais importantes aí. Mas revela que ele pertence a um diferente gênero literário. Jó precisa ser lido dessa forma. A estrutura dessa obra demonstra isso. O texto é uma combinação de prosa, poesia, prosa, necessariamente nessa ordem, né? Ele está literalmente organizado assim: uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio, mais uma prosa no último capítulo. Assim, o prólogo, Jó 1,
Jó 1:1, 2:13 e o epílogo Jó 42:7-17 estão em prosa. E o texto intermediário está em poesia, que é ali Jó 3:1 e Jó 42:6. Então, prosa, poesia, prosa é a estrutura aí, né, do livro de Jó. Quando a gente está lendo, a gente vai entender dessa forma. A forma de linguagem, né, ela vai mudando. E a organização diz assim, no texto em poesia, há a seguinte organização. Um monólogo feito por Jó, 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos, né, Elifaz, Bildade e Zofar, e 4 outros discursos de um quarto amigo jovem, né, que é Eliú, que aparece mais no finalzinho, né, seguido aí pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça. E, finalmente, a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa, que é o que a gente espera aí, né, no contexto do livro de Jó. A gente fica esperando, torcendo para que acabe logo esse sofrimento todo. E é um discurso muito interessante, com riqueza de palavras, né? É muito bonito você ler o livro de Jó, apesar de a gente ficar levantando questionamentos, os quais Jó também falava sobre eles, né? E no final vê que Deus se revela. Então ele não estava falando com alguém que não existe, ele estava falando com alguém também real, né? Que é o Deus que nós servimos. E isso nos prova que vale a pena, né? Nós termos comunhão com esse Deus. Muitas vezes a gente não compreende a forma dele agir, mas a gente sabe que quando ele responde, né? Quando ele fala conosco, só essa certeza de fé já nos tranquiliza em meio à luta, nos tranquiliza em meio à provação, de maneira que a gente sabe que não está sozinho, né? Então, isso é muito bonito no livro de Jó. E, por fim, a abundância de figura de linguagens, né? Quer ler aí para a gente, Thiago, esse último aí, tópico 3? Então, o livro é rico em metáforas. Esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e mais vivacidade ao texto. O autor almeja que seu texto seja colorido ao invés de preto e branco. Jó, por exemplo, usa a figura do vai e vem do tecelão para demonstrar a brevidade da vida. O vento, a nuvem, a sombra, uma corrida, uma águia, uma flor. No livro também há um recurso estilístico de paralelismo, onde os elementos literários se repetem na mesma ordem. Então, o Jó, quando ele vai falar, né, da brevidade da vida, ele compara, né, ele faz essa metáfora com o vai e vem do tecelão, né, que é algo muito rápido, com o vento, né, que passa, com a nuvem que está aqui, daqui a pouco se desfaz. Então, falando dessa brevidade da vida. Então, em vários momentos, né, do texto vai surgir metáforas, né? Então, para que a gente tenha um maior entendimento, a gente tem que entender isso, né? Porque a gente levar ao pé da letra vai ficar meio confuso, né? Então tem que entender que são metáforas e que se trata de um livro realmente poético. Exatamente. Inclusive, Deus ele respondeu a Jó por meio de um vento, né? Que mostra que ele veio ali no meio de um vento e começa a falar com Jó dessa maneira. E quando a gente fala desses paralelismos, é a mesma situação quando fala que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, né? Os seus ouvidos não estão tampados para não poder ouvir. E aí, de forma que a gente entenda, usa essas figuras de linguagem para a gente entender melhor, né, o que está acontecendo, como que está acontecendo, porque às vezes se utilizar de uma outra forma, a gente não vai conseguir entender. Então ele coloca esses pontos, né, referente a algo que a gente entende, a nossa realidade, para a gente estar podendo compreender melhor o texto, não é isso? E aí a gente vai para o nosso último tópico, né, que é o tópico de número 3, que é o ponto-chave da nossa lição, né, que fala da natureza e mensagem do livro de Jó, né, que é aquele questionamento profundo, né, que todas as pessoas fazem. Por que os justos sofrem, né? O que acontece na nossa vida, né? Como é que isso era retratado na época, né? No contexto ali temporário do livro de Jó. Qual é a sua opinião, Thiago? Por que você acha que os justos sofrem, assim, baseado no texto de Jó, no livro de Jó? Como é que a gente pode estar explicando isso? Bom, primeiro que o sofrimento ele veio através da queda de Adão, né? Se o homem ele não tivesse pecado, nós estaríamos no paraíso até hoje e não haveria, né, esse sofrimento. Segundo, às vezes, né, o sofrimento ele são consequências dos nossos próprios atos, né?
Às vezes a consequência ela vem e acaba vindo sendo sofrimento. E o terceiro também é porque nós vivemos uma batalha espiritual, né? Então o inimigo ele anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. E no exemplo de Jó a gente vê isso, né? O diabo ele veio, né, e quis tentar Jó, falando que se Jó perdesse tudo, ele negaria a Deus, né? Então Deus permite para mostrar que Jó ele não servia a Deus somente pelo que ele tinha, mas ele era realmente fiel a Deus. Exatamente. Enquanto há uma tese do inimigo, né, de provar a falha de caráter de Jó, Deus permite todo esse sofrimento para mostrar justamente o contrário, a força de caráter de Jó, né? Deus já deu testemunho de Jó antes, quando o inimigo foi, né, conversar com ele. Então, ali ele já falava, tens visto o meu servo Jó, né, o homem reto e temente diante de Deus, não há na terra alguém comparado a ele. Né? Então, ver essa justeza de Jó, essa questão de fidelidade mesmo, que Deus, né, como ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele sabia que não estava relacionado com a sua riqueza, não estava relacionado com todos aqueles bens que ele possuía, né? Então, a gente vai estar vendo isso aí mais um pouquinho para frente no nosso tópico. Eu vou estar lendo esse primeiro que diz assim, por que os justos sofrem? Algumas das questões mais... Você quer falar mais alguma coisa, Thiago? Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentemente de natureza teológica e também filosófica. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Por que sofre o justo? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? Ao longo dos anos, tanto teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicações para esse grande dilema humano. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é a de que somente os maus sofriam em consequência de seus pecados. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor, né? Se a pessoa fez alguma coisa, está ali pagando preço. Nesse aspecto, ao longo de seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar exatamente o contrário, né? Um novo olhar sobre essa questão, né? Será que as pessoas sofrem mesmo porque está pagando ali pelos seus pecados? No contexto geral de vida nossa, a gente sabe que não é dessa forma que funciona, né? Tanto é assim que no próprio livro de Salmos e em outros pontos da Bíblia a gente pode encontrar falando que o sol ele nasce tanto para justos quanto para injustos, né? Se fosse assim, então ia nascer o sol para Tiago, não ia nascer o sol para outra pessoa. Né? Jó não passaria por nenhuma tribulação, nenhum sofrimento, porque na terra não havia alguém mais justo do que ele, né? Então nós vemos que essa questão ela é muito relativa. Como o Tiago explicou um pouco antes, existem causas para o sofrimento. Não dá para a gente estabelecer a pessoa está sofrendo porque ela fez isso ou está pagando por alguma atitude errada. Não dá para determinar isso. Pode ser por vários motivos, por várias causas, né? E o que dizer daquelas pessoas que as crianças, por exemplo, que têm algum sofrimento com alguma enfermidade, com alguma coisa, não tem como dimensionar isso, falar que ela cometeu algum pecado, até porque a criança não peca, né? Aí numa certa idade não pode ser atribuído pecado pela questão mesmo da consciência, né? E isso aí a gente vai ver nessa relatividade desse tipo de situação. Trazendo para os nossos dias, né, a gente vê muito isso, né, Tiago, meus cristãos, de muitas vezes não ter essa misericórdia com aquela pessoa que está sofrendo e julgar, né, se achar no direito de julgar aquela pessoa ali está sofrendo porque ela está pagando preço por alguma coisa que ela fez, né, Tiago? Muitas vezes, infelizmente, né, acontece esse tipo de coisa, não é verdade? Sim. É interessante, né, quando... Essa teologia, né, que a famosa teologia da recompensa, né, que se você for bom, você vai escolher só coisas boas, e se você for mal, vai colher só coisas más. E isso não tem base bíblica nenhuma, né? Claro, a justiça de Deus ela nunca falha, mas a justiça de Deus ela não se resume aqui na terra, né? Vai existir uma justiça lá no final. Mas essa ideia de que o justo nunca sofre era a ideia que os amigos de Jó tinham. Né, os amigos de Jó vieram, né, Jó estava em luto, ficaram ali um tempo calados, mas quando Jó, né, ele começou a se lamentar, os amigos falaram assim, peraí, Jó, você deve ter feito alguma coisa errada, analisa aí, porque você
tem que nos explicar o que aconteceu, vai a Deus, se arrepende. E aí Jó falava assim, não, eu não tenho do que me arrepender, não sei o que eu possa ter feito, né? Eu não tenho transgredido em nada, né? E a todo momento os amigos deles falavam, confessa, Jó, o que amigos, você fez, né? Que amigos, né? Então, porque existia aquela ideia de que o justo nunca sofreria, né? Nenhuma tribulação, e que o ímpio sempre sofreria, né? E algo que a gente vê que não é bem assim, né? E no final, né? Deus ele fala com os amigos de Jó, olha, vocês estavam totalmente errados. E algo que a gente até tem que instruir, né? Quando você estiver lendo o livro, né? Algumas partes ali que eles falam, né? Que o justo sempre vai ter prosperidade e que o injusto sempre vai receber maldição, não é verdade. Né? O até base para algumas teologias errôneas, né? Que são até tidas com os próprios nomes desses amigos, né? Uhum. E como você falou aí, que no final Deus condena esse tipo de comportamento, você vê que além de Jó estar sofrendo uma luta extrema, né? De todas as ordens, catastróficas mesmo, ele ainda tinha que lutar com os próprios amigos para provar sua inocência, né? Além de estar ali todo dolorido, que na verdade nem foi reconhecido, estava numa situação tão deplorável que os amigos ficaram ali 7 dias chorando porque não tinham palavras para mensurar o estado que eles encontraram Jó. E além de toda essa luta, de toda essa dor, ter passado pela sua mulher mandando ele amaldiçoar a Deus e morrer porque não tinha razão mais para tanto sofrimento, ele ainda tem que lutar com seus amigos para tentar provar que ele não tinha pecado nenhum escondido, né, para ser revelado ou para se arrepender. Sim. Algo que eu acho interessante, né, a gente destacar, já que ao longo desse livro a gente vai debater muito isso, né, é que Deus, né, lá em 1 Coríntios, né, capítulo 10, versículo 13, fala que Deus é fiel e não nos deixa ser tentados além do que possamos suportar. Eu acredito que isso também vale para as provações. Deus ele não nos deixa ser provados além daquilo que nós podemos suportar. Quando o diabo vai a Deus, é Deus quem fala, olha, você tem visto o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, né? Homem temente a Deus, reto. Então, Deus ele sabia que Jó ele suportaria aquela provação. Talvez se fosse para mim, ele com certeza falaria não, porque ele conhece a minha realidade, ele conhecia a realidade de Jó. A estrutura. Então, Deus nunca vai nos deixar ser provados além daquilo que possamos suportar. E algo mais maravilhoso ainda é que, através do sofrimento, através da tribulação, é que a gente vai amadurecendo, né? Deus usa isso para nos fortalecer. Exatamente. Quando você vê que Jó ele era um homem assim, temente a Deus, reto, o próprio Deus fala que na terra não havia ninguém semelhante a ele. Exatamente. Só que no final de toda aquela prova, Jó fala, olha, antes eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. É uma prova, né, da proximidade que a provação fez com a vida de Jó e a finalidade, né, deu para compreender aí, né, o caminho certo, né, o comportamento certo de Jó, que fez com que ele se achegasse mais a Deus, tivesse mais intimidade com Deus. Essa afirmação, ela é extremamente profunda, né, que nos faz, muitas vezes, não compreender, mas saber que Deus ele tem suas formas de trabalhar. Né? É interessante observar isso, que apesar de toda a luta, de toda a provação, como o Tiago comentou antes, ele viveu mais 140 anos. Então, muitas pessoas colocam Jó só como aquele cara sofredor, né? Como aquela pessoa que só sofreu na vida. E não é bem assim. Antes do sofrimento, ele tinha uma vida muito abençoada em todas as ordens, com vários servos, com várias ovelhas, com várias terras, um dos mais ricos daquela época, no qual o inimigo apostava, né? A gente vai até adentrar no próximo tópico que fala sobre isso. Existe bondade desinteressada?
nada, né? Um dos questionamentos que o Satanás faz é esse, mas é claro que é fácil ele ser justo, é claro que é fácil ele ser temente e ser reto a Deus, ele não lhe falta nada, né? Ele tem tudo, ele é abastado de bens, tem uma família linda, tem riquezas inumeráveis, terras inumeráveis. Deixa eu tirar o que ele tem para ver se ele continua fiel, né? Deixa eu tirar o que ele tem. E todo esse pensamento maligno, como você falou, que ele anda em derredor, ele usa alguns tipos de situações, porque ele não perde tempo, né? Ele batalha durante 24 horas para estar tentando os servos de Deus, né? Jogando adversidades aí para tentar parar ou para tentar derrubar os próprios servos do Senhor. E o que vai depender se a gente vai cair ou não é o quanto ligado a Deus nós estamos, né? Qual o comportamento que a gente tem tido no meio da provação? Será que a gente consegue conviver com isso? Né? Algumas pessoas já se comportam de maneira temerosa, assim, por exemplo, tá tudo tão bom na minha vida, meu Deus, o que será que vai acontecer mais para frente? Às vezes fica até atemorizado, tá bom demais para ser verdade, né? Costuma falar dessa forma. E nos momentos bons é que mais nós temos que nos aproximar a Deus. Nos momentos ruins, da mesma maneira, não tem como você desligar aí de Deus, porque o inimigo ele vai estar trabalhando 24 horas. E esse livro de Jó, ele tem uma atualidade extrema e de grande importância, porque a gente tem vivido uma época, Tiago, onde as pessoas têm acreditado muito na sua própria força, muito no homem como centro de tudo, e a gente tem visto isso até dentro das próprias igrejas, uma teologia, com perdão da palavra aí que não existe, mas só para conjecturar, para exemplificar, coachista, né? Que trata do coach, daquela pessoa que aquela questão de autoajuda, de mostrar que você é vencedor, que você consegue, que vai dar certo se você agir dessa maneira, e coloca aqueles tópicos, né? Se você cumprir esse ritual, digamos assim, dessa maneira, você vai ser vencedor, vai acontecer dessa forma com sua vida. Então, é uma teologia humanista, né? Colocando o homem no centro de todas as coisas. E como a gente percebe no livro de Jó, o homem não está no domínio de nada, né? É Deus que é soberano sobre todas as coisas. E Deus mostra essa soberania quando o inimigo pede permissão para Deus, né, para provar a vida de Jó. Deus falou com ele: olha, até aqui você pode ir, daqui para frente não toca na vida dele, toca na carne, mas não toca na vida, né? Então Deus que permitiu, ele só foi até onde Deus permitiu. Então, nós vemos que o nosso Deus é soberano, que o nosso Deus é que está no controle de todas as coisas. Não que seja errado, né, a pessoa ter aí sua moral elevada, para ter mais disposição para enfrentar as lutas diárias, isso não sou contra isso. Mas a gente tem que ter esse cuidado de saber que quem está no controle da nossa vida é Deus. No dia que o dia mal vier, que ele vai vir sobre todas as pessoas, tanto sobre justos quanto sobre injustos, como é a maneira que eu vou me comportar diante dessa provação? Será que eu vou estar barganhando com Deus? Tudo estava bom, então glória a Deus, né? Estou lá na casa do papai, adorando, glorificando. Aí o tempo fechou, deu tudo errado. Aquele dia, né, veio o dia mal sobre minha vida. Será que eu vou questionar, né, a Deus? Será que eu vou adorar a Deus? Como é que será que vai ser esse comportamento? O próprio Jesus disse, né, que no mundo tereis aflições. Então não tem para onde escapar, né? Nós vamos passar por aflições, mas algo que me deixa maravilhado, no Romanos 8:18 diz assim, Paulo, né, dizendo: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Ele está falando aqui da eternidade, né, onde Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas e não haverá mais morte, não haverá mais dor. Então, a gente vai passar por as aflições aqui nessa terra, mas as aflições, elas têm fim, né? A gente tem que enxergar lá na frente, né, que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E mais importante, ter a plena confiança que Deus não nos deixa ser tentados além do que nós possamos suportar. E enxergar as lutas e as aflições como algo para um crescimento espiritual, né? Eu falo por mim mesmo que teve algumas situações na minha vida que eu passei por algumas provas que nem se comparam, né, a de Jó, mas que eu enxerguei coisas, né, por exemplo, uma situação muito tranquila, muito menos, né, do que Jó,
que não aconteceu algo da forma que eu queria, e naquilo eu já desanimei, e já não queria mais orar, e perguntava, meu Deus, mas por que não aconteceu do jeito que eu pensei, né? E eu acho interessante a forma que Deus é pedagógico. Aí eu vim num culto de sexta-feira e recebi a oportunidade, eu caçando o versículo para ler, cai em Abacuque 3,17. Né? Portanto, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei. E aí foi direto para mim. Porque, tipo assim, nossa, uma coisinha tão besta que tinha acontecido, que tinha saído do que eu tinha planejado, eu já estava triste, né? E Abacuque, ele estava enfrentando uma situação em que os inimigos estavam tomando a cidade, estavam matando, estavam quebrando tudo, destruindo tudo. E Abacuque, ele fala, olha, ainda que tudo dê errado, eu continuarei louvando ao Senhor. E me alegrarei, né? E me alegrarei. É impressionante. E é essa atitude que Jó teve, né? Mesmo em meio à tribulação, né? Quando chega todas aquelas notícias, olha, e foi uma atrás da outra, olha, roubaram todo o seu gado, né? Morreram seus filhos, tudo deu errado, tudo de uma vez, foi um mensageiro chegando atrás do outro, e Jó rasgou as suas vestes e falou, olha, tudo que eu tenho foi Deus que me deu, Ele me deu e Ele mesmo tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Você não... o fato dele não ter amaldiçoado Deus, né? Porque o diabo achou que ele iria amaldiçoar a Deus. Ele não só não amaldiçoou, como ele louvou a Deus, mesmo nas tribulações. Né? Então é esse o sentimento que nós devemos ter, porque nós vamos passar, né? E talvez você que está me assistindo até esteja passando. Então eu te convido a ter uma nova visão sobre as aflições que nós passamos, né? Que elas sejam para nos fortalecer, para nos amadurecer. É interessante a gente observar isso, porque a gente observa mais depois que a gente passa, né? E no momento que a gente está na bonança e está adorando a Deus, está falando, Senhor, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, se não fizer, o Senhor também é Deus, dependendo da sua resposta eu vou me alegrar, mas aí o Senhor fala não, e a pessoa fala, por quê? Por quê? Por quê? E muitas vezes, o livro de Jó também é um livro dos porquês, né? E a gente vê isso até nas respostas de Deus para Jó, tem coisas que não são respondidas, igual você falou, da maneira como ele queria saber. E tem coisas que não nos compete saber, que é a soberania de Deus, é a magnificência de Deus, não cabe na nossa compreensão a forma como Deus trabalha, como Deus quer fazer. Né? Então, apesar dessas respostas não ter, digamos, 100% da forma, né, como Jó queria que houvesse resposta, mas o Senhor mostrou que Ele era Deus na vida de Jó, e aquilo ali trouxe uma paz, né, um regozijo tão grande para Jó, que ele não precisava da resposta dos seus porquês. Mas ele precisava mesmo conhecer um pouco mais de Deus. Né? Então, em vez da gente... Vamos substituir esses nossos questionamentos, muitas vezes, por que acontece dessa maneira, mas vamos buscar nos achegarmos a Deus de maneira mais completa. Porque quanto mais próximos nós estamos do nosso Deus, mais compreensão a gente vai ter, mais estrutura a gente vai ter das coisas, mais paz com o Espírito Santo a gente vai ter, para saber que as coisas nem sempre acontecem da maneira como nós queremos, mas voltando ao versículo, né, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então ela vai acontecer da melhor forma para as nossas vidas, se nós acreditarmos, se nós depositarmos a nossa fé e a nossa esperança completa no Senhor. Né? Aí o Senhor ele vai agir na nossa vida, Ele vai tomar o controle e vai fazer infinitamente mais, né? Do que tudo que nós pedimos, do que tudo que nós pensamos, e muito mais além do que nós podemos até imaginar, né, Tiago? Então é importante isso, e que a finalização do livro de Jó ela mostra isso para nossas vidas, né? Exatamente. E às vezes a gente olha o livro de Jó só na história de Jó, né? Mas até os seus amigos foram levados a um nível de entendimento maior de Deus através da vida de Jó. Porque eles tinham aquela ideia fixa. Não, se você está passando por alguma tribulação, é porque você pecou. Fez alguma coisa. Você tem que confessar alguma coisa. E que o justo ele sempre vai receber, né, coisas boas. Então, até os amigos de Jó, Deus falou com eles, olha, vocês estavam totalmente errados no seu entendimento.
Então, se Jó não tivesse passado por tudo aquilo, Jó ele não teria essa maior visão, né, maior entendimento de Deus, né, que é algo que eu acho tremendo, né, quando ele fala que agora os meus olhos te veem, está mudando completamente o entendimento que Jó tinha de Deus, e os amigos de Jó também, né, eles tinham essa ideia fixa, né, que se estava sofrendo é porque estava em pecado. E é algo importante da gente ver, porque, igual a irmã Elane falou, hoje tem pessoas que ainda acreditam nisso, né? Que crente não pode adoecer, né? Que se adoece está em pecado, que crente não pode passar por tribulação. Se perdeu o emprego é porque Deus está provando, é porque estava em pecado, Deus está querendo mostrar alguma coisa. E nem sempre é isso, né? Às vezes tem situações que são necessárias para a nossa vida, simplesmente para nós amadurecermos. Eu estava até conversando com uma colega minha essa semana, né, de trabalhar de Deus de maneira maravilhosa na vida dela, na restauração do lar e da família dela. E até a forma como ela conversa já é maravilhoso a gente perceber como realmente Deus trabalhou, né, quando a pessoa coloca a vida na direção do Senhor. E essa confiança em Deus, de saber que Ele está no controle de todas as coisas, e devolver para Ele o controle realmente, né? Porque, como a gente falou aí nessa onda de o homem no centro e tal, muitas vezes a pessoa acha que tem o domínio de tudo, que vai ser resolvido pela força das próprias mãos. E luta, né? Vai lutando com as próprias forças, dando murro em ponta de faca, e no fim nada acontece, a pessoa se frustra. E ela pode mesmo vir a desistir de tudo, desistir da vida, desistir das coisas, por simplesmente não deixar no controle de Deus, né? Tem coisas que não estão realmente no nosso controle, não vai adiantar a gente insistir, não vai adiantar a gente brigar, é depositar a confiança em Deus, que Deus vai fazer infinitamente mais, né? A gente vê linda a história de Jó aí, que, como você falou, que os amigos dele tiveram esse nível de entendimento elevado. Deus pediu que Jó orasse pelos seus amigos. Então, mostrou a grandeza de Jó também, né? Jó se humilhou e Jó foi exaltado. Porque quando Deus pede para ele orar pelos seus amigos, mostra que o entendimento de Jó ainda era maior de Deus, mesmo em todas as suas tribulações, do que os próprios amigos, né? Que estavam ali para atormentar mais ainda, né? Porque com os conselhos deles, infelizmente, eles estavam mostrando como se Jó fosse culpado, e não era dessa forma, né? E Jó acabou orando pelos seus amigos, e glória a Deus que eles tiveram uma segunda oportunidade aí de entender melhor, né, o trabalhar de Deus. Outra pergunta também que às vezes surge, né, é por que os ímpios prosperam enquanto os justos sofrem? Né? E algo que... Mais um porquê. Isso, e é algo que vem aí ao longo da história, né? Até hoje, muitos ainda questionam, nossa, mas fulano de tal é tão bom, e às vezes passa, né, por algumas privações, e outra pessoa, né, que tem um coração tão duro, que faz coisas erradas, e às vezes é próspero. Né? E é interessante quando a gente tem esse tipo de questionamento. Tem o Salmo 73 que exemplifica muito bem isso. Já né? responde esse porquê. Já responde. Eu gostaria de ler só alguns versículos. Salmo 73, versículo 1 diz o seguinte: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Versículo 2: quanto a mim, né, o salmista falando, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Então aqui você vê, né, o salmista, né, esse salmo é atribuído a Asaf, né, ele fala que ele ficava indignado ao ver, né, que alguns, né, os soberbos, né, e os ímpios, eles tinham prosperidades. Né, e aí, a partir do versículo 17, vai falar, né, até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Certamente, tu os puseste em lugares escorregadios, tu lanças em destruição, como caem na desolação, quanto no momento, quase totalmente consumido de terrores. Então aqui ele vê que a justiça de Deus, ela não é resumido a somente essa vida, né? Porque alguns têm essa teologia, né, que você não sai dessa vida enquanto você não pagar tudo que deve. Mas na verdade isso não acontece, né? A justiça de Deus, ela muitas das vezes ela acontece depois dessa vida, né? Na eternidade, né? Tem a parábola do rico e do Lázaro que exemplifica isso muito bem, né? O Lázaro
ele viveu, né, de forma humilde, né, sofredora, e foi ao céu, né, enquanto aquele rico, né, que esbanjava dinheiro, que fazia o que dava na vontade, ele acabou indo para o inferno. Né? Então, a nossa justiça, a gente não deve esperar a justiça somente aqui nessa terra. A brevidade das riquezas, como diz a palavra, né? Exatamente. Então, o justo, ele pode sim sofrer, e é certo que vai sofrer, né? O próprio Jesus disse isso, que nós vamos passar por aflições nessa vida, mas nós temos a coroa de glória, né? Se nós permanecermos fiéis até o fim, nós seremos recompensados. Nada que é feito para o Senhor aqui, ele é feito em vão, né? Se nós permanecermos fiéis à palavra dele, nós moraremos com ele, né? Então nós não podemos ficar olhando, né? Mas por que fulano de tal faz tanta coisa errada e parece prospera, que tudo, né, dá certo na vida dele? Quem nunca fez esse questionamento? Quem nunca, né? Mas Deus, ele sabe de todas as coisas e ele tem o melhor para nós, e não só nessa vida, mas na eternidade, né? Que é como Exato. O apóstolo Paulo fala, né? Que as aflições dessa terra não podem nem se comparar com o que há de vir, né? Com o que os nossos olhos vão ver, né? Então, glória, né? A maravilha que vai ser quando nós, né, encontrarmos com o Pai face a face. Justamente, né? Fazendo das suas palavras as minhas, né? A nossa vida aqui, ela é só de passagem, né? O que vai ser melhor mesmo aí voltarmos, né, para o Pai, para o lugar de onde nós saímos, né, voltar e viver eternamente aí na presença do nosso Deus. E ver também, de acordo com as palavras do Tiago e de acordo com a própria palavra do Senhor, o engano aí da teologia da prosperidade também, né? Que demonstra que a pessoa, para ela ser próspera, ela precisa ser rica, ela precisa ser dona de muitos bens materiais, indo de encontro muitas vezes com o ensinamento do próprio Deus, né? Como é que Jesus veio à Terra? Ele saiu da sua glória, do seu trono de glória, e veio na maior simplicidade, montado em um jumentinho, tanto é que os judeus não receberam, né? Muitos deles não acreditavam que ele era o Messias, porque imaginavam que ele fosse vir em grande glória também, né? Como um príncipe que libertaria eles ali de todo aquele domínio romano, de todo aquele sofrimento. E não foi dessa forma. Então, Jesus, ele foi o grande exemplo de simplicidade para as nossas vidas. Então, quando a gente fala que para ser próspero precisa ser rico, né, precisa ser rico aí de bens materiais, em contrapartida, o Senhor Jesus nos mostra uma riqueza, uma prosperidade muito diferente, né, que a nossa riqueza, ela não está aqui, né? A palavra do Senhor também fala isso, para nós ajuntarmos tesouros nos céus, né, onde a traça e a ferrugem não consomem, onde os ladrões não roubam, né? Porque onde está o teu tesouro, aí estará o seu coração, né? Então, a nossa riqueza espiritual, ela é muito maior do que qualquer bem que a gente possa possuir aqui nessa terra. Não que a gente não possa, né, ter nada, né? Mas se você não tiver, se não acontecer da forma como você espera, saiba que esse não é o fim da vida aqui, né? Não é para isso não é nisso que nós temos que colocar a maior importância da nossa vida, a maior finalidade da nossa vida, porque isso aqui é passagem, né? Em um versículo lá a gente vê que Jesus falava que o Filho do Homem não tinha onde recostar a sua cabeça, né? Assim, de acordo com vários e gigantes exemplos da Bíblia, né, o mais importante é cuidar do nosso espírito, é temer a Deus acima de todas as coisas, né? E aí a gente, só para arrematar aqui o nosso discurso, que está muito bom, por sinal, mas nós temos o tempo limitado, a gente precisa entender isso, né? O tópico 3 diz assim: pode o homem compreender Deus? Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens, como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão, Atos 9, 1, 17. Assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor, Jó 38, 42. A questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentá-lo. Viver e experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada por esse precioso livro, né? Aí, né, conforme tudo que a gente já comentou aqui a respeito do livro de Jó, esse tópico 3 arremata aí um pouco da nossa discussão, né? Então a gente vai estar indo para a conclusão, né?
Ou tem mais algo assim só um pra falar? comentário, né? Eu acho muito interessante ter colocado esse ponto, né? Que o homem pode compreender a Deus. Eu acho interessante lá em Jó, versículo 38, capítulo 38, versículo 4. Quando Deus ele vai questionar a Jó, né? Ele fala assim: olha, onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Deus ele fala assim: ô Jó, me fala aí, onde é que você estava quando eu estava formando a terra? Né? Mostrando assim a grandeza de Deus ante a pequenez de Jó. E aí, olha a resposta de Jó. Jó também foi muito, muito sábio. Lá no capítulo 24, versículo 3, Jó fala assim: quem é aquele que dizes que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e eu não compreendia. Então o próprio Jó, ele fala, olha, quando Deus mostra essa questão para ele, né, onde você estava quando eu formava a terra? Jó fala, olha Deus, me perdoa, eu falava de coisas que eu não entendia, né? Então Jó ele se arrepende, né? Porque às vezes Jó até questionava, né? Por que eu estou passando por tudo isso? Então ele mesmo se arrepende, né? De tudo que ele tinha falado. E algo mais maravilhoso ainda, né? Já até comentei, né? Que Jó ele tinha um conhecimento, e era um conhecimento muito, muito alto de Deus, mas após essa revelação, né? Ele tem uma visão ampliada. E aí você faz o paralelo com Paulo. Paulo ele perseguia os cristãos, achando que eles estavam fazendo aquilo como um serviço a Deus. Né? Então, quando Paulo ele tem um encontro com Deus, ele vê que, na verdade, ele estava fazendo tudo errado. Né? E aí você vê que a visão dele foi totalmente mudada. Né? Então, eu creio que nós precisamos disso. Encontro real, né? De ter esse verdadeiramente, essa revelação de Deus, de conhecer Deus profundamente. Né? Isso simplifica muito a nossa vida, né? A nossa caminhada aqui. Porque às vezes a gente está, não perseguindo, né? Mas a gente pode estar, às vezes, fazendo como Paulo, né? Seguindo num caminho que a gente acha que está certo, mas na verdade não é aquilo que Deus quer que a gente faça, né? Então, não que a gente vá perseguir alguém, entenda. Eu estou falando de perseguir um objetivo. Seguir um objetivo e não ser aquilo que Deus queira, né? Então, quando Jó tem esse entendimento, ele muda totalmente a visão. Quando Paulo tem esse conhecimento, né, também muda totalmente a sua visão. Então, nós precisamos disso. Nós precisamos experimentar e buscar essa revelação de Deus, conhecer Deus profundamente. E ante de todas essas revelações, a gente vê que o livro de Jó é um livro de grande sabedoria, né, de grande conhecimento, e vale muito a pena a gente continuar aí estudando o livro de Jó, porque tem muita, muita coisa aí para ser entendida, para ser revelada até o final desse trimestre, né? Então, é um presente, né? A gente ter essa oportunidade de estudar isso na nossa EBD. E a gente vai estar indo para a conclusão, né? Desse nosso breve encontro, mas os próximos virão nas próximas lições. Né? A próxima lição vai falar aí sobre quem era verdadeiramente Jó, vai mostrar aí pormenorizadamente, né, a vida de Jó. A gente passou meio assim por cima, porque essa primeira lição é mais um contexto geral, né? Mais do livro, né? Mais uma introdução sobre o livro de Jó. E aí, para cada lição, a gente vai estar vendo isso aí pormenorizadamente por tópicos. A conclusão diz assim: nessa lição apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó. Quanto ao gênero, o livro é de natureza poética. Isso é importante para a compreensão da própria estrutura do livro, de como o livro foi organizado. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são para todas as épocas e culturas. O que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano.
né, nessa frase que fala assim, esses princípios são para todas as épocas e culturas, tem algumas revelações aí no livro de Jó que a ciência só vai confirmar muito tempo depois, mas ela não vai destruir, ela não vai achar argumento contrário, ela vai simplesmente confirmar aquilo que já foi falado, né? A gente vê que nosso Deus, ele não está distrito aí ao tempo e ao espaço, ele é soberano acima de todas as coisas, e por aí a gente vê mesmo revelações divinas, não só no livro de Jó, mas como por toda a Bíblia, né? Okay. Para finalizar, né, eu gostaria de fazer o convite, né, para você que está nos ouvindo, né, para que você continue, né, ao longo desse trimestre. Pelo que a gente pode perceber aqui, o livro de Jó, ele tem, eu acho que é o livro que mais aborda nessa questão do sofrimento, né, do justo, e também a gente vê muito claro o ataque do inimigo, né, contra o povo de Deus, e também vai debater algumas teologias falsas, né? Então mostrar, né, que às vezes o nosso conhecimento pode não estar tão certo, né, que a gente precisa de alguns ajustes e buscar sempre estar conhecendo mais de Deus. Amém? Amém, né? Glória a Deus por essa oportunidade, que o Senhor Jesus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Fiquem conosco, né? Nas próximas aulas a gente vai estar por aqui também. Quando nós não estivermos, nossos colegas professores também vão estar por aqui, passando lição após lição até a gente encerrar aí esse trimestre maravilhoso. Para a gente encerrar, eu gostaria de te pedir o Tiago para estar orando aí por nós, né? Para a gente estar agradecendo a Deus por essa oportunidade, e a gente vai estar finalizando, né? Isso aí. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos nessa escola dominical, aprendendo da Tua palavra, que o Senhor possa nos ensinar cada dia mais, que nós venhamos crescer no conhecimento de Ti, aprender cada dia mais sobre a Tua palavra e sobre a Tua verdade. É o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por tudo. Tenham todos uma boa lição aí para o nosso trimestre.